o Deus deste século. Muita gente pensa que são somente os mundanos, os incrédulos que não se converteram, que são sob a influência do Deus deste século. Nós precisamos entender isso e também saber quem é o Deus deste século. Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, ele apresenta esse termo em grego, theosto eonos, ou aionos, como se diz em português, é o Deus deste século. Ele veio para cegar para que as pessoas não creiam. Olha o que diz aqui em 2 aos Coríntios 4:4. Mas se o nosso evangelho está encoberto, ainda encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Olha o 4 diz, e o 3, agora o 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Isso é sério, gente, é muito sério. Então há várias interpretações em relação a quem é e como ele atua, esse Deus deste século. Mas nós sabemos que o mundo jaz no maligno. O maligno é Satã, o diabo, Satanás, e também o próprio Yeshua foi tentado na terceira investida. O próprio demônio diz que leva a Yeshua no pináculo do templo e lhe oferece os reinos deste mundo, a secularização. Olha só, nós sabemos que Satanás sabia que ele era o Filho de Deus, ele era o Messias, a Mashiach, e estava lhe oferecendo os reinos deste mundo. Ou seja, pode haver alguma alternativa de alguém ungido com uma missão como o próprio Yeshua, alguém ungido, alguém abençoado, alguém usado por Deus, um homem transformado, que possa se vender para a secularização, que possa se render perante a grande oferta de Satanás, apresentando os reinos deste mundo. Isso é secularização. É lógico que também existem incrédulos que não conhecem porque estão envolvidos com a questão mundana, tudo que é mundo, tudo que é, essa palavra aqui, aion em hebraico, né? E essa palavra em grego, perdão, não é grego, isso aqui é grego. Significa século, ou também era, o mundo também. Mundo, isso aqui é grego, sempre estamos falando de hebraico, mas é grego. Então, o que acontece? Quando o próprio Satanás governa e o próprio mundo já no maligno, ele tem domínio sobre as trevas no mundo, porque houve essa liberdade para ele atuar por causa de como pecou, né? E tudo caiu, toda a natureza, toda a essência do que era o ser humano, a sua autoridade, sua glória, vai pelo ralo. Para isso que Cristo veio, para desfazer as obras do maligno. E lógico, essa secularização trabalha para conquistar, cegar os homens para que não entendam o Evangelho. Paulo também está falando, preste atenção nisso, de uma questão em relação à lei, em relação à religiosidade. Nós sabemos que a Torá é santa, nós sabemos que os propósitos da lei são santos, nós sabemos que a palavra de Deus não é anulada, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar e Devarim são o Pentateuco, aí vem os Salmos, tudo esse contexto e os profetas, que é a Taná, é a palavra de Deus, e nós entendemos isso. Porém, o problema do confronto de Paulo era com os judeus, porque eles haviam se secularizado, e eles pegaram toda essa dogmática e a aplicaram como religiosos. O seu coração estava longe de Deus. Você pode ler em todo o contexto, começa no capítulo 3, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 3, você vai ver toda essa explanação, explicação de Paulo, falando de Moisés, do véu de Moisés, e enfim, toda essa secularização aconteceu com o povo judeu, ao ponto de estarem tão secularizados que mataram a Yeshua e, com certeza, não receberam o Salvador. Você está me entendendo? Então, olha a dimensão do Deus deste século. É alguém que talvez nunca conheceu o Evangelho, está perdido no mundo, alguém que pode ser ungido, abençoado e se vender para o sistema secular, e também pode ser um religioso, um crente religioso, como os judeus, que eram capazes de matar e fazer coisas absurdas, quiseram matar até o próprio Yeshua, porque eles estavam cegos
estavam totalmente cegos. Então nós precisamos tomar cuidado. Não é porque você já te deram uma carteirinha de membro, te deram uma carteirinha de filiado à igreja fulana, a denominação. Oh, bendito, para não falar outra palavra, bendito denominacionalismo que está cativando e está ludibriando muita gente que às vezes está totalmente fora do contexto glória do reino ou graça do verdadeiro evangelho. Tome cuidado com isso, sempre estou advertindo. Então, nós precisamos tomar cuidado. Por quê? Porque podemos ser incrédulos que nunca recebemos a glória do evangelho, porque o Deus deste século está nos envolvendo com coisas malignas. Podemos ser religiosos, dogmáticos, né? Tão radicais, encaixotados e guiados pelo GPS humano, carnal, de muita gente manipuladora dentro da igreja. E há muita gente que anda com a bússola humana, ou seguindo essa bússola humana, carnal, secular, que está cegando muita gente dentro da igreja. Eu conheço gente que está trancada no sistema, não é a igreja do céu, porque eu digo sempre que existe um remanescente chamado igreja na terra. Existe. Há poucos dias falei que o sistema se corrompeu. O sistema eclesiástico se corrompeu geral, não me venha falar que não, geral está corrompido. Existe o remanescente igreja fora de qualquer lugar, tribo, língua ou de qualquer contexto humano, existe um povo lavado e redimido. E ele que avalia quem é verdadeiramente igreja. Só ele, na sua vinda, só ele vai te fazer passar pela triagem para ver se eu e você somos de fato igreja. É ele, o justo juiz, é ele que vem nos buscar e na sua vinda, com certeza, vamos saber se você é aprovado ou não. Tá bom? Vamos lutar aqui. Porém, existe essa possibilidade. Então, esse Deus, Theos, Eonos, Eonos, ou seria Aionos, se traduz sempre, vou transliterar aqui. Theos, Aionos, Esse é o título que é dado a Satanás. Ao Deus desse século, esse é Satanás. Repito, Paulo está falando no contexto lei, Moisés, todos aqueles que são categóricos na religiosidade e não tiveram a liberdade de conhecer a glória do evangelho. Ou seja, um religioso pode estar secularizado. Por quê? Porque o sistema religioso, ser evangélico, ser de qualquer religião, estou falando aqui para evangélicos, tá bom? Para qualquer que queira escutar, mas toda a sistêmica, né, desse gospel, de toda essa sistema eclesiástica que está padronizada segundo os, sempre uso esse termo, figurinos mesquinhos do homem, né? Ela encaixotou, ela colocou parâmetros e colocou limitações segundo as ideias humanas. E as pessoas sim, ficam encaixotadas e secularizadas, desde coisas mais simples. Presta atenção no que eu vou falar. Desde a decoração do que se diz igreja, esses salões, desde aquilo que nós fazemos, porque vão existir secularmente padrões, os quais vão avançando durante os séculos. E o diabo é perito nisso, né? Naquele tempo, no tempo, por exemplo, da perseguição da igreja iniciante, a igreja primitiva, ser cristão era ter convicção da sua fé e estar disposto a entregar a sua vida. Por quê? Porque Roma matava os cristãos. Você quer ser cristão? Então tem que estar pronto para se esconder e se te pegar, você vai morrer. Se está pronto, pronto. Agora, há um Cristo glorioso que te salvou. Olha a ideia de ser verdadeiramente um cristão. Hoje não. Hoje é um pouquinho diferente. Para ser cristão, você tem que andar de Rolex, você tem que ser bem sucedido. Não estou dizendo que Deus não pode te abençoar, não estou dizendo isso, mas quando se colocam parâmetros por essa bússola maligna, né, onde as pessoas começam a colocar ideias que não condizem com a sã doutrina. Até o ponto, às vezes, de pintar uma igreja. Surgiu essa moda, por exemplo, de pintar as igrejas de preto. E começou essa onda. E alguém me falou, você vai pintar? Olha, querido, para mim, pintar de azul, de verde, de amarelo, para mim, tanto faz. Agora, o problema
é que se isso é moda secular. Para ser igreja, eu preciso ter isso. Não tenho nada contra a cor branca, preta, qualquer cor. Eu sou bem eclético em muitas coisas. Agora, esse é o problema. Que para ser igreja temos que ter isso, para ser igreja temos que ter aquilo, temos que fazer segundo a demanda secular. Aí, isso, estou falando fisicamente. Agora, imagina dentro de nós. Não sei se alguém me entende. Dentro de nós, quanta coisa secular está sendo colocada em você para que você possa se autoavaliar segundo essa secularização e você possa falar, eu sou crentinho, como manda o figurinho, como falando do figurino, eu estou segundo os parâmetros. E tem gente que vai te olhar segundo o modelo. O modelo ensina isso, e o modelo ensina aquilo outro, e o modelo eclesiástico, o modelo que as igrejas, ou na verdade as denominações, tomam para si. E isso é algo terrível. Então, o sistema está corrompido secularmente. E aí que acontece que nós vamos ter multidões, porque esse secularismo, esse Deus do século, gosta de inventar coisas, está atraindo multidões, multidões vêm, e essas multidões em números exorbitantes, podemos ver gente vazia. Por que há tantas multidões que se dizem crentes, mas estão vazios? Estão vazios. Eu posso lidar com gente durante o dia inteiro, mas amo pessoas, mas o quanto mais eu lido, percebo que há crentes vazios, pastores sem a rota da revelação, sem a direção do Espírito, estão secularizados. Abrem mão dos ministérios, o que tenho lidado com pastores abrindo mão dos seus ministérios, dos seus chamados, né? Ou talvez nunca foram chamados porque foram embebedados pela secularização. Se a pessoa, eu já vi pessoas realmente que foram chamadas e abriram mão do seu chamado por causa da secularização, porque não conseguiram obter A, B, C, D itens que a secularização global eclesiástica demanda. Você pegou? Como também tem muita gente que se meteu a abrir igreja, a fazer, porque é moda secular abrir igreja, né? É moda secular liderar, é moda ter pessoas que te sigam, é moda, é status. E de repente a pessoa nunca foi chamada, ou às vezes foi chamada e se perdeu, porque as demandas que foram exigidas segundo essa secularização foram muitas e ele se perdeu. Agora, quem realmente é chamado? Quem realmente é ungido? E todos nós sofremos com a secularização, secularismo. Todos nós, eu não posso me isentar e falar, eu estou purinho. Não, eu estou lutando, meu irmão. Eu estou lutando. Eu não sou um pecador, mas eu estou santificado e sou santo pela graça, pela virtude, pelo sangue do Cordeiro, e luto todo dia para matar esse Natanael sem vergonha, safado, pilantra, uma chaga podre. Isso que nós somos sem Cristo. Todos nós. Quem é melhor do que alguém? Todos nós, meu irmão. Depois que morremos, viramos bicho, porque a gente não é nada vezes nada. Agora tenho que me posicionar e falar, não, eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. E aí que está. O Satanás veio oferecer, eu vou te dar tudo isso, a secularização. Olha que coisa linda a secularização. Vai-te embora, Satanás. Eu não posso te adorar. Eu não posso, porque eu tenho somente um que deve ser adorado. E Yeshua estava aqui na sua condição humana e ele sabia que estava conectado ao Pai e sabia do seu propósito. Nós precisamos entender isso. Olha, tem muita coisa para falar. Mas me dê um tempinho aí, porque nós precisamos estar com o coração aberto para entendermos e discernirmos a glória e a virtude desse evangelho, que realmente o diabo tem a audácia de cegar. Mas olha, ele cega, sabe o quê? Ele vê o entendimento, mas o entendimento da glória do evangelho não se entende ou não se compreende com a mente. Somente, você entende. Porque, olha, hoje você encontra muita gente que entende que Jesus salva, entende sobre o batismo com o Espírito Santo, entende tanta coisa, entende de igreja, entende de Bíblia, mas está se acabando com a sua própria vida, está tirando sua própria vida, está perdido, está sem a direção do Espírito. Repito, estamos cheios de
parafernália e de bússola e GPS humanos, mas perdemos a relação, a direção verdadeira do Espírito. É o Espírito que te guia, é o Espírito que te mostra. E aí vemos uma igreja seca, dando voltas, vazia, sem rumo, sem sentido, e isso é perigoso. Mas Paulo diz que esse Deus do século diz que está trabalhando, né, para que seja encoberto, né, esse evangelho glorioso, e com certeza eles não vão crer. Mas há um versículo que está em Efésios 1:18, vou anotar aqui, primeiro é 2 Coríntios 4.4, e lê Efésios 1:18, e acho muito interessante essa declaração em Efésios 1:18, onde Paulo, novamente, Paulinho é terrível, ele está falando claramente que os olhos do coração, e aí eu sempre falo dos olhos do coração, porque o coração tem olhos, é uma alegoria, né? É uma alegoria para que entendamos, e é ali que está toda a revelação. Você não vai enxergar com esses olhos, você não vai entender somente com a mente, mas o teu coração. Porque eu posso, repito, entender muita coisa de igreja, de céu, disso, daquilo, do outro, de teologia, mas meu coração está cego. Por quê? Porque a secularização, Deus desse cego, cega os olhos do coração. Ele vem me impedir para que o meu coração veja, porque com o coração se crê para a salvação. Eu crer. Então, meu coração precisa ser desvendado para que possa enxergar a glória desse evangelho. E Paulo diz aqui claramente no versículo 17, vou ler o 17 também. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai da glória vos conceda. Primeiro, aí está a solução, depois vou falar sobre isso. Espírito de sabedoria, de revelação e pleno conhecimento dele, para que sejam o quê? Iluminados os olhos do vosso coração, para que sejam iluminados os olhos do vosso coração, para saber qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória, da herança dos santos. Existe uma riqueza da glória da herança dos santos. Eu vou continuar esse estudo. Se você quer que eu continue, deixe um comentário, porque eu vou falar esses 3 itens em Efésios 1:17, de como conhecer essa riqueza da glória. Tá bom? Se você quer, primeiro, deixe um comentário. Quero ver os comentários, senão eu já vou parar aqui, porque isso aqui é uma riqueza que vai te tirar da ação do Deus deste século. E isso é algo glorioso. Eu vou te mostrar, talvez faça mais 2 ou 3 estudos, dependendo de como você vai me responder aqui. Eu preciso que você comente, diga, pastor, continua, quero ver a segunda parte, enfim, vamos continuar, tá bom? E toda essa revelação gloriosa, com certeza, está na palavra, e eu tenho essa missão. Se você quer estudar conosco, venha estudar conosco, universidadedoreino.com, vai na descrição do vídeo. Se quiser me mandar uma mensagem, anota sempre aqui meu celular, 13 991 8261 11, 991 8261 11. Aqui, esse pedaço de barro, seu servo para lhe servir. E vamos ver como se libertar, como podemos nos libertar do Deus este século, como a secularização está mais presente em nós, me incluo nisso, e não pensamos que estamos santinho, limpinho, não, e às vezes precisamos nos libertar de uma sistêmica que está cegando os olhos do coração. E aí é onde vejo pastores desnorteados, pastores tirando sua própria vida, onde vejo pais de família, mães de família, filhos, famílias inteiras que estão sem foco, são chamados desigrejados. Hoje vemos muita gente, parece que está perdida, muita gente decepcionada, desiludida, porque perderam a glória. Esse é o tema principal. Perderam a riqueza da glória desse evangelho e perderam o principal, a glória da herança dos santos. Ai. Há tanta coisa para falar aqui, mas fique aí, participe, esteja conosco, vamos estudar juntos aqui, mas deixe uma mensagem. Que o Eterno te abençoe, te prospere e oro para que Deus levante uma igreja santa nessa última hora. Um abraço e um beijo no coração.